Oi, gente, que bom poder estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo do Vem Segue-me desta semana. Esta semana nós estudamos sobre Jeremias e vamos continuar também na próxima semana. Eu vou te contar que eu fui profundamente tocada pelos ensinamentos desta designação. E eu espero poder transmitir para vocês um pouquinho das coisas que eu aprendi. Eu vou te contar que me chamou muito a atenção como Deus ele nos ama, como ele ama todos os seus filhos, como ele é misericordioso e justo. Ele nos ama tanto que nos envia profetas para nos advertir, para nos prevenir, para falar a sua vontade. E ao estudar Jeremias, eu fiquei pensando, veio aquele turbilhão de coisas à minha mente. Porque quando a voz do Senhor veio a Jeremias, e o Senhor chamou para o profeta, porque quem chama um profeta é Deus quem determina onde ele vai servir, quando ele vai servir. E quando ele chamou Jeremias, Jeremias tinha 20 anos de idade. E ele disse: Eu sou um menino. E eu fiquei pensando nisso. Joseph, quando foi chamado e se tornou o profeta da restauração, ele também era apenas um menino. Enoque, aos 14 anos de idade, ele disse: Mas Senhor, eu sou apenas um rapaz. E Enoque aceitou o seu chamado e ele edificou uma Sião. Então agora a gente vê Jeremias. Tantas coisas Jeremias talvez quisesse fazer aos 20 anos de idade. Quantos sonhos talvez ele tivesse preocupado em arrumar uma namorada, talvez ele tivesse preocupado em aprender um ofício, uma profissão específica. Mas o que o Senhor está dizendo para ele é: eu te escolhi. Você será um profeta. Então, todos os profetas, no chamado de um profeta, eu imagino que não deve ser fácil. Um profeta era um ser humano que também está vivendo a sua experiência mortal. E Jeremias, esse profeta espetacular, não tenho nem palavras para descrever todas as provações, tudo que ele passou, né, durante a sua vida, porque a gente vê como ele foi chamado num período da história que não foi fácil. Um período da história em que o povo de Israel deram as costas para os seus convênios. Jeremias, ele foi preparado para esse momento. Ele foi preparado, já era filho de um sacerdote, ele foi preparado para esse momento. E ele vai ser esse profeta que o Senhor toca na boca dele e diz: você vai falar aquilo que eu te disser. Ou seja, um profeta é um porta-voz. É alguém que transmite a vontade de Deus na terra. E esse porta-voz, que é Jeremias, vai se erguer como uma testemunha de Cristo, como uma testemunha da verdade. Numa época difícil, numa época conturbada, ele é um profeta, atravessa um período de 4 reis. Desses 4 reis, apenas um foi justo, que foi o rei Josias. Ele é um dos poucos que vai testemunhar, que vai profetizar, e depois ele vai ser uma testemunha, porque ele vai ver, ele vai presenciar tudo aquilo que ele havia profetizado. Ele vai ver isso se cumprir. Ele vai ver esse povo, Jerusalém, ser cativa. Foi uma época que o Senhor mandou outros profetas também. É a mesma época que está Leí, mas a missão de Leí era outra. Leí foi mandado para as Américas, para preservar registros, para fazer um novo registro. Leí teve uma outra missão, e a missão de Jeremias era permanecer em Jerusalém. Era advertir esse povo sobre a desgraça que viria sobre eles se eles não se arrependessem. E é muito lindo porque o Senhor fala para Jeremias: antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te santifiquei, eu te dei por profeta. E a gente fica pensando que é nesse momento que a gente aprende uma doutrina que nós conhecemos no Evangelho, que é a pré-existência. Né? E é maravilhoso, tem uma escritura que fala com tanta clareza dessa pré-existência. Nós tivemos sim uma vida pré-mortal. Nós tivemos sim um dia do outro lado do véu.
E quando o Senhor diz, eu te conheci, o verbo conhecer no hebraico é muito mais do que um encontro casual, mas é conhecer profundamente, é saber quem você é. Então Deus relembra a Jeremias quem ele era. É maravilhoso. E serve para a gente realmente refletir e pensar que nós também tivemos essa preexistência. O Senhor também nos conhece. E nós aceitamos esse plano, nós vibramos e queríamos vir a essa terra, passar pelas dificuldades que viríamos. Estávamos animados para isso, porque era a maneira de provar que nós seríamos dignos de voltar a viver com Deus, de ter a vida eterna, o mesmo tipo de vida que Ele possui. Então hoje não importa as circunstâncias que nascemos, se foi na pobreza, se nascemos em meio ao desemprego, se nascemos em meio ao divórcio, em meio a uma guerra, nós escolhemos vir a essa terra. Precisamos cumprir a nossa missão. Do mesmo jeito que Jeremias. Não importava se ele estava sendo chamado para pregar a uma nação sem esperança porque eles não queriam se arrepender. Mas ele tinha sido chamado. Ele era um profeta de Deus. Ele tinha esse manto. E agora cabia a ele fazer exatamente o que o Senhor havia dito. E é tão interessante porque o Senhor diz para ele, Jeremias, o que vês? E aí ele diz, vejo uma vara de amendoeira. E aí a gente precisa saber que essa vara de amendoeira, né, ou essa árvore frutífera, ela coloca frutos quando está chegando a primavera. E aparece da noite para o dia de maneira muito rápida. E aí o Senhor diz, sim, porque eu velo. O velo significa depressa, estou atento. E o Senhor diz, porque eu velo e rapidamente se cumprirão as minhas profecias. O Senhor fala para ele o que vês. Aí ele diz, aí vejo uma panela fervente. Aí o Senhor diz, sabe o que significa? Que o mal virá do norte. Quem eram os países? Quem estava no norte? A Síria. E a gente sabe que nessa época era uma guerra de gigantes. Nações grandiosas como a Síria, como o Egito, como a Babilônia. Como a Babilônia, que depois vai destruir, vai varrer literalmente a Síria da face da terra. E é exatamente a Babilônia que vai invadir Jerusalém. Vai dispersar as tribos e vai causar a ruína do povo de Israel. Vai destruir o seu templo. Mas tudo isso só será possível porque eles não obedeceram, porque eles fizeram a escolha de se manter longe do Senhor. Como diz Jeremias, e ele usa a metáfora novamente do casamento. E ele diz que no casamento, né, o noivo é o nosso Salvador Jesus Cristo e que a noiva é o povo de Israel, que somos nós, o povo do convênio. Mas o povo de Israel, a noiva, decidiu olhar para o outro lado e ela acabou tendo relacionamentos com amantes. Ela quebrou os seus convênios. Então é tão interessante porque quando a gente pensa nessa união sagrada, quando um casamento existe a traição, existe o quê? Um rompimento, uma separação. Os convênios foram por terra. E eu fiquei impressionada porque é dito, né? E aí, Senhor, mas se a noiva quiser voltar? E ele diz, eu aceito a noiva de volta. Perdoo. Ele chama, vem, volta para casa. Mas ela não quer. Ela não quer. Então, olha como estava esse povo. Eles haviam flertado com o pecado, agora eles tinham amantes e eles não queriam voltar para o lugar seguro. Então, às vezes é fácil a gente dizer, nossa, o povo de Israel fez tudo isso, mas a gente não se dá conta que muitas vezes a gente escolhe amantes, ou seja, outros deuses, na frente do Senhor. E quando é que a gente escolhe esses amantes? Vamos pensar na nossa época atual. Na hora que eu penso, domingão, vou ficar em casa dormindo. Esse é o meu Deus. Na hora que eu penso, é muito mais interessante o meu seriado do que ler as Escrituras.
Não que o meu seriado não seja bom, mas eu não posso fazer disso a razão da minha vida. E eu não posso esquecer das coisas que são prioridades. Então eu não posso colocar a minha profissão, eu não posso colocar o ganhar dinheiro acima das coisas de Deus, porque eu estarei fazendo a mesma coisa que fez a noiva, adorando a outros deuses. Foi isso que fez Israel. Preferiu a diversão. Eles até iam ao templo, eles cumpriam seus rituais, mas quando eles voltavam para casa, eles faziam tudo errado. E eles assimilaram, com o passar do tempo, as religiões da Síria e da Babilônia. Eles introduziram os seus cultos, até suas imagens, dentro do templo. E eles sacrificavam seus filhos. Gente, dá para imaginar isso? Alguém vai lá e sacrifica o seu filho? Pois eles sacrificavam. E como é que a gente faz isso hoje? Como eu sacrifico os meus filhos hoje? É muito simples. Quando eu decido ficar em casa dormindo e eu não levo meu filho à primária. Quando eu deixo de ler as escrituras, quando eu deixo de fazer o vem segue-me, e eu não ensino aos meus filhos. Meu filho chega à idade de batismo e eu não ensino o evangelho. Eu estou sacrificando os meus filhos, porque eles vão crescer sem Deus. Eles vão crescer sem aprender o evangelho como deveria. Quando eu digo assim, não, o parque é mais interessante. Vamos para o parque aquático, tá calor. E eu esqueço de santificar o dia do Senhor. É aí que eu sacrifico os meus filhos. Viu como nós somos parecidos? Com o povo de Israel, muito mais do que pensamos. E aí, como se não bastasse, Jeremias, né, ele fala para o povo. E ele diz algo que é chave dessa lição. Ele diz assim, que eles abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Então, para que a gente possa entender isso, a gente precisa entender a importância que tinha a água para o povo de Jerusalém. Os povos antigos, eles viviam em função da água. Né? E é muito interessante isso, é muito interessante a gente pensar que todo mundo sabia o que era uma cisterna, porque a gente está falando de uma época que não tinha um sistema de saneamento básico, não tinha encanamento, não tinha um sistema estruturado de água. Então as pessoas precisavam de água para sobreviver. Então todo mundo tinha uma cisterna, que era exatamente esse poço fundo, como um subterrâneo, que você acumula a água da chuva e essa água vai servir para lavar roupa, tomar banho, comida e etc. Mas quando a gente compara uma cisterna e compara um manancial, o que é melhor? Um manancial de águas vivas ou uma cisterna que pode corromper a água porque ela pode ficar parada? Ou pode ainda, né, ter fissuras, que pode ter buracos e pode esvaziar toda a água e deixar a pessoa na mão. Então, olha só, ele fala essa comparação, que o povo de Israel preferia cisternas rotas. E era muito fácil para esse povo compreender isso, porque eles lidavam com isso no dia a dia. Eu lembro que eu fiz uma disciplina na universidade chamada Filologia Românica. E eu nunca esqueci, porque se estudava exatamente a origem das palavras e como elas se transformaram com o passar do tempo. E uma vez o professor deu, nessa aula, ele falou sobre a origem da palavra rival. E quando ele falou rival, automaticamente eu já imaginei o significado do dicionário. Porque quando você hoje olha no dicionário e vai ver rival, você vai ver uma disputa por questões amorosas. Duas pessoas que estão brigando ali, né, pelo mesmo homem ou pela mesma mulher, essas pessoas são rivais. Mas, na verdade, a origem da palavra rival, ela vem da água, ela vem do rio. Olha que interessante. Porque os povos antigos, quando iam se estabelecer, a primeira coisa que eles observavam é se tinha um rio. Porque eles precisavam do rio para sobreviver. E não só isso, quando eles iam para suas guerras, todos os povos, quando travavam suas batalhas, olhavam se ao redor tinha um rio. Porque eles sabiam que os animais precisavam beber água, que os soldados precisavam tomar banho, precisavam beber água, que eles precisavam fazer comida. Então o rio era vida. E por isso o termo rival, porque era comum nas batalhas você ter um rio no meio, de um lado um povo e do outro lado o outro povo,
que dormiam perto do rio e quando amanhecia começava a sua batalha. Então esse lado oposto do rio originou a palavra rival. Então esse tema da água era um tema muito familiar para o povo de Jerusalém. O tema cisterna, né? Todo mundo queria um manancial de águas vivas. O manancial representava o Salvador Jesus Cristo. As águas vivas, o seu evangelho, a sua expiação, todas as bênçãos que o seu evangelho proporciona. O templo, as escrituras, um profeta vivo. Mas eles preferiam ir para as cisternas rotas. Cisternas com buracos, que entra água e a água escapa. Que nem eram confiáveis. E por que eles escolhem as cisternas rotas? Porque talvez fosse mais fácil? Porque foi o que atraiu eles primeiro? Então que nós possamos realmente pensar, será que eu estou buscando esse manancial de águas vivas ou eu estou cavando cisternas rotas? A minha faculdade é mais importante que o evangelho. Ah, a conferência é chata. Eu vou ler livro de autoajuda, que é mais interessante. E não que não seja interessante um livro de autoajuda, mas nunca será mais interessante ou mais inspirador do que as palavras de um profeta vivo. Então, há muitas maneiras na nossa vida da gente buscar caminhos alternativos e cisternas rotas. E era exatamente isso que o povo de Israel fazia. Então, olha só, Jeremias está lá, profetizando. Ele profetizou por 50 anos. Ele foi testemunha de suas próprias palavras. Ele viu esse povo ser disperso. Ele, inclusive, vê essa panela de barro, esse jarro de barro que se quebra em muitos pedaços. Esse povo que foi levado cativo, templo destruído. E tudo isso pelas escolhas do povo. E a gente pensa como é que o povo não percebia. Gente, mas nós somos a Israel moderna. Nós temos hoje a mesma oportunidade de escolher. Mas nós não conseguimos ver o manancial de águas vivas. É simples assim. Mas como esse evangelho é um evangelho de esperança, e a mensagem de Deus para nós é uma mensagem de esperança. A todo tempo ele está dizendo para a noiva, volta para casa, eu te perdoo, vamos recomeçar. A todo momento, não importa o que você fez, quantos amantes você teve, com quantos deuses você me traiu. Essa é a condição, é o arrependimento. E é maravilhoso porque a gente vai ver exatamente que ele pode prever essa coligação de Israel. Essa coligação de Israel, onde ele fala que existirão caçadores e pescadores. É maravilhoso ser parte disso. Saber que Jeremias viu o nosso tempo, viu a nossa época e que nós somos parte disso. Nós podemos ser pescadores e caçadores nesse tempo, nessa época. Que o Senhor nos abençoe, para que a gente possa aprender, ter a humildade de aprender. Aprender com profetas vivos, aprender com as Escrituras, aprender com o que ensinaram os profetas ao povo de Israel. Nós somos esse povo. Que possamos ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Que possamos ajudar a coligar Israel desse lado e do outro lado do véu. E que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria de agradecer muito ao meu amigo Vanderlei por tudo que ele faz por mim. Agradecer ao canal o Evangelho em Perspectiva, a Poliana e o convite que eu recebi de participar de uma live com eles essa semana sobre o Vem Segue-me. E muito obrigada pela oportunidade. É um privilégio ser membro da igreja. É um privilégio fazer parte desse momento da história e ajudar na coligação de Israel. O Senhor nos conhece, o Senhor nos ama muito. E Ele quer que todos nós voltemos à sua presença. Que façamos boas escolhas na vida. E até a próxima!